Agora, Rodrigo, a gente viu nos últimos tempos um embate entre o Congresso e entre o Supremo Tribunal Federal em vários assuntos, em vários julgamentos, como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas, sobre a questão das drogas também. Será que essa questão, a gente pode dizer que é possível que essa questão desse embate pode ter sido causador desse julgamento, do resultado desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal? O que a gente pode concluir dessa questão do foro privilegiado estar sendo julgado dessa forma lá no STF? Neila, eu acho que é um capítulo de uma história que se desenrola já faz um tempo, né? Se você me perguntar, e óbvio que eu não sou especialista no direito, se muitas vezes o Supremo Tribunal Federal exorbita a sua área de atuação, eu diria que muitas vezes sim. Mas em contrapartida, eu também diria que, e muitas vezes, os nossos deputados ou os nossos senadores que têm a função de legislar, acabam não legislando e engavetando algumas leis ou projetos de lei. Por exemplo, o chamado PL das fake news, salvo o melhor juízo, 2630, esse PL das fake news está engavetado. Talvez agora ele venha à tona novamente por conta do embate do Elon Musk. Então eu diria para você que nesta sua pergunta nós temos, primeiro, de fato, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal têm gostado dos holofotes, têm participado do debate público e político, ao invés de falar apenas nos autos, como deveria ser a regra na Suprema Corte, não a exceção. Segundo, muitos dos nossos parlamentares têm deixado de legislar e quando o Supremo Tribunal, a Justiça é provocado, tem que dar a resposta. E aí depois o parlamentar se ressente porque existe uma invasão da seara da função que é do próprio parlamentar, mas o parlamentar não faz o seu papel. E em terceiro lugar, a gente também não pode ser inocente de não lembrar o quanto a Suprema Corte foi atacada nesses últimos anos. Alguns ministros mais do que outros, mas a Suprema Corte, a instituição, foi atacada. Há uma diferença muito grande entre o doutor Everardo, eu ou você, Neila, fazermos a crítica ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro, e essa crítica ela é acolhida na liberdade de expressão e dentro da lei, claro que com a responsabilidade daquilo que falamos, mas há uma diferença entre isso ou, por exemplo, dizer que nós vamos decapitar o ministro, nós queimaremos em praça pública, nós estupraremos suas filhas e suas esposas. Quer dizer, isso, me desculpa, não é uma crítica ao Supremo, não é uma crítica aos excessos. Isso, na verdade, na minha perspectiva modesta, porque não sou um jurista, é crime, é incitação do ódio e da violência. Então a gente tem que entender que essa discussão do foro hoje e esse julgamento vem de um capítulo de confrontos que a gente tem que, na verdade, reconhecer que a gente tem sempre aí uma microcrise institucional praticamente instalada dentro da República. E quando a gente pensa a República e o Estado Democrático de Direito, nós temos alguns valores que têm que ser salvaguardados pela Constituição, mas essencialmente também pelo cidadão e pela cidadã. Não existe democracia sem democratas. Não existe respeito à lei sem que nós, cidadãos, nos coloquemos não acima da lei, mas respeitando a lei e aquilo que é determinado.